chisquinho, o sujeito apareceu. Com a cara amarrada, sua alma estava um breu. Carregava um ferro em uma de suas mãos. Apertou o gatilho sem dar qualquer explicação. E o pobre do nosso amigo que foi pro baile curtir, hoje com sua família não irá dormir. Porque era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Era só mais um Silva, que a estrela não brilha. Ele era funkeiro, mas era pai de família. Hey! Arriba! Hey! Estamos de volta. Corrigindo aqui então, a gente colocou o rap do Silva em vez do Tribunal de Rua com as chicas aí. E vai rolar o Tribunal de Rua do Rapa agora no finalzinho então do programa. Na verdade eu tinha selecionado nessa ordem mesmo. Era pra ser o rap do Silva no intervalo. Aí quando tu me falasse que era o Tribunal de Rua do Rapa, eu até estranhei. Daí que resolveu mudar. Mas era isso aí mesmo. Essa era a ideia. Era fazer o rap do Silva no intervalo. 11 horas e 42 minutos. Para quem pegou o programa durante a música ou durante o intervalo, hoje a gente está com a nossa edição mensal, aqui a 1ª de abril, do quadro Política e Sociedade no Paralelo 30. E estamos discutindo justamente os grandes eventos históricos políticos que a gente tem vivenciado no nosso país neste mês aí, nos últimos meses, culminando com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira, agora a última, né? E... Foi sexta? Foi sexta. Foi. Sexta-feira. E o que isso representa, né? Qual o simbolismo que isso traz e o que representa como movimento, né, da direita aí para impedir o crescimento de uma esquerda e de novas eleições aqui mais progressistas, digamos, no nosso país. Tentar romper aí um pouquinho com esse crescimento liberal que a gente tem visto aí em todo o mundo. Por um lado liberal, por outro lado conservador, reacionário, fascista, muitas vezes. Acho que um importante aspecto que a gente acabou ainda não tratando é a repercussão internacional. É verdade. Acho que se falou um pouco aqui, principalmente quando se tratou das posições de grupos da esquerda que estão comemorando e defendendo a prisão do Lula. Mas independente se é esquerda ou direita, muitas pessoas que vêm com aquela coisa que colocaria entre aspas a narrativa do golpe como uma construção petista para se livrar e para defender seus interesses e tal, quando isto é no mínimo má fé, né? Ou uma análise mal feita da conjuntura. Quer dizer, muito mais do que isso, a não ser que a gente considere, por exemplo, o New York Times como um jornal petista, que a gente considere o Podemos na Espanha como um partido petista, ou que a gente considere, enfim, quantos aí posições... os grupos na Argentina, por exemplo, que fizeram uma manifestação na noite de sexta-feira contra a condenação do ex-presidente Lula, com uma caminhada até a Embaixada Brasileira em Buenos Aires, e por aí vai. Então, a gente não pode reduzir, não é porque a gente não... Há pessoas que não gostam que vão reduzir a importância do fato de querer convencer que não é golpe, que estamos vivendo, digamos, uma certa normalidade. Então, a repercussão internacional, ela é de grande importância. Então, em vários países, vários setores políticos, sindicatos, movimentos aí se organizando na defesa do ex-presidente Lula. E falávamos aqui, né, a questão jurídica ainda, que não se esgotou, ainda há possibilidade de uma reversão desse processo. Se sabe que não é fácil, ainda mais na atual conjuntura e da maneira como foi todo o processo e a condenação, mas então juridicamente ainda cabe
mais recursos e ainda há possibilidade de uma reversão, não é isso, Rafa? Não, mas com certeza. Assim, a questão é que a gente tem que saber diferenciar o que é o processo jurídico, né, judicial, que envolve a prisão do Lula e o que é o processo político, né? E são coisas completamente distintas, por mais que estejam extremamente entrelaçadas na maneira como as coisas são feitas hoje, né? A gente sabe que a prisão do Lula tinha um poder simbólico a ser cumprido, né? E pouco interessava, na verdade, se as fases processuais ou se realmente haveria culpa ou não haveria, né? E a matéria julgada. O que interessava era prender o Lula, né? E fazer essa demonstração de poder da direita aí para com uma figura de representatividade gigantesca aí dentro da esquerda. Mas com certeza, assim, há diversos teóricos aí que estão discutindo justamente isso, que a prisão do Lula foi ilegal. Até se alguém puder me corrigir ou estiver incorreto, pode ligar para cá e entrar em contato aí até pela página do Face. Mas que a prisão teria sido ilegal por diversos motivos. Uma porque, por mais que a questão de fato, né, de matéria já tenha sido discutida, ainda há diversos outros recursos aí de cunho processual a serem entrados, por mais que diversos juristas vão dizer, e é verdade, que são recursos protelatórios. São, com certeza. E eu ouso aqui perguntar qual jurista que está nos escutando hoje, ou advogado, que nunca utilizou ou não se utiliza de recursos protelatórios em qualquer um dos seus processos, porque é uma ferramenta disponível dentro do processo, é uma ferramenta direito, né, do advogado, direito do réu, direito do acusador, de quem for, de utilizar-se de todos os recursos possíveis dentro do ordenamento jurídico e do nosso direito processual. E o rompimento ou o cerceamento, né, desses direitos aí constitui justamente cerceamento de defesa, né? E a gente tem que ficar atento a isso. Na minha visão, posso estar incorreto, houve sim cerceamento de defesa, e essa é a grande sacada da prisão do Lula. As coisas foram feitas rapidamente, tinham que ser feitas rapidamente, porque o que interessava não era a validade dos fatos ou realmente seguir o regulamento jurídico de maneira correta, e sim ter a imagem, né? O fato histórico sendo registrado, mostrado em rede nacional pela Rede Globo, transmitido num helicóptero, né? Ou então retransmitida pela Gaúcha, né? Com a locução fantástica da Kelly Matos e do Davi Coimbra. E isso tem muita representatividade, né? E é o que mais interessava. Mas é complicado, tem muita coisa para discutir dentro do direito. Tu me mostrava ali aquela notícia do Marco Aurélio, né, de que ele vai entrar novamente na pauta do STF para discutir a questão do julgamento de segunda instância. E as pessoas costumam não entender como que isso pode ser possível, já que já foi julgado. E aí, para quem não compreende o porquê, o processo que foi julgado do primeiro habeas corpus ali, né, que a gente viu, que foi transmitido aí em rede nacional, era o processo de habeas corpus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e aquele julgamento ele versava especificamente sobre isso. E agora o ministro Marco Aurélio vai entrar justamente com a discussão novamente no STF para gerar um entendimento aí jurisprudencial de maior amplitude, né, que vai versar, na verdade, sobre todos os casos possíveis a respeito dessa questão. Não sei como é que isso vai resultar, porque a gente já viu o primeiro julgamento, já entende aí que há uma maioria no STF que é contrária, né? Quer dizer, a favor da prisão, né? Contrária ao habeas corpus. Pode ser que as coisas mudem, a gente torce por isso, né? A gente já viu aí uma mudança de voto de Gilmar Mendes, vimos a Rosa Weber mantendo o voto dela, mesmo contra, segundo ela, né, palavras dela, a convicção particular dela do desenvolvimento do direito. O que me faz perguntar o que um ministro do STF faz lá, se ele tem a oportunidade de discutir algo que ele gostaria de modificar, né, na nossa Constituição ou no entendimento do ordenamento jurídico, mas não o faz no momento em que é propício. Tempos difíceis para quem estuda direito, cara. Vou te dizer. Eu tenho até medo de discutir direito assim no ar hoje em dia, porque eu já não sei se as coisas que eu estudei valem mais. É difícil, cara. É difícil. Tempos bicudos. Devia ter feito matemática, cara. Matemática segue geralmente a mesma coisa. Uma questão que eu acho que serve de aprendizado desse momento todo, que se exacerba o caráter político das instituições, principalmente, né, dos poderes aí das instituições estatais. Quer dizer, aquela crença que eu nunca tive, mas muitas pessoas até hoje têm, de que é possível se trabalhar e as instituições atuarem de forma neutra. Isto não existe. As pessoas têm lado, né? As instituições são feitas de pessoas. As pessoas, qualquer uma, nós somos imersos em ideologias, em pensamentos, em posicionamentos, e que não é possível desligar e sermos pessoas
puras, neutras, sem nenhum viés político. A vida ela é feita de política, de relações de poder, ainda mais se nós tratarmos de instituições estatais, que são essencialmente políticas. Acreditar que o Supremo ou qualquer órgão do Judiciário são órgãos independentes e livres de posicionamento político é uma mentira. Há sim posicionamento, o que não estou falando isso de forma crítica, esta é a realidade, não temos como separar completamente, né, a realidade da política. A política vai estar sempre presente, seja onde for, principalmente se estivermos falando aí de órgãos essencialmente políticos, como são os órgãos de Estado, dentre eles o Judiciário. Quero aproveitar e fazer aqui um breve relato e divulgação. Ainda nos cabe aí alguns últimos minutos, que já foi tratado aqui, mas acho importante reforçar, que teve início semana passada, lá na sala 4115 do prédio 4, no Campus Carreiros da FURG, o curso de extensão, que é um ciclo de debates, o golpe de 2016 e seus efeitos para a democracia e a educação no Brasil. Então está ocorrendo então desde a semana passada, todas as quintas-feiras, das 17 às 19, repito, na sala 4115, que é um dos dois auditórios grandes do prédio 4 da FURG, no Campus Carreiros. Reforço aqui a questão do horário, das 17 às 19. Normalmente as pessoas estão acostumadas que essas coisas atrasam e tal. Importante, às 19 ou antes, até um pouco das 19, a sala tem que estar liberada porque tem atividades, tem aula. Sim. Então nós estamos cuidando isso, respeitar o horário, até para valorizar quem chega no horário e também para que a gente possa ter o tempo necessário para a breve apresentação do professora responsável e, acredito mais importante, para que se possa ter o debate depois. Então, teve início na quinta-feira passada, dia 5, com a fala Ódio à Democracia e Desigualdade Social, que eu sou suspeito para falar, porque fui eu que fiz esta apresentação. Portanto, não vou dizer se estava bom ou não, porque eu sou muito suspeito para isso, mas fico satisfeito pela presença do público, com a sala lotada, com um debate extremamente qualificado, extremamente, participativo, e fico muito contente de ter feito essa primeira, se é que a gente pode chamar de aula, o primeiro debate, e ter sido honrado, então, de dar início a este curso, né? Então, tratando aí da situação do golpe, o quanto nós temos por uma parcela, principalmente de uma elite brasileira, que tem uma grande aversão à democracia, no que ela representa em termos de igualdade social e igualdade de oportunidades políticas, e o quanto isso muitas pessoas não gostam e lutam contra, reforçam o ódio à democracia, e o golpe é muito marcado por isso. Ódio à democracia para quê? Para garantir que a gente continue sendo, de fato, um país marcado pela desigualdade social, por uma maioria que vive na pobreza, sendo explorado pelas classes dominantes, pelas elites brasileiras. E aqui abro um pequeno parêntese, né? Tem muita gente no Brasil que acha que é elite e não é. Quando se fala aqui politicamente, sociologicamente das elites, estamos falando de fato das classes dominantes, de fato quem trabalha... Quem trabalha não, desculpa. Quem não trabalha. Quem não trabalha, só quem lucra. De fato lucra e comanda cada vez mais, ainda mais no aprofundamento do neoliberalismo que nós temos no nosso país. Quem está nos ouvindo e que acha que é elite, aquela pessoa que tem um salário razoável, mas que está ali pagando a prestação do seu carro, da sua casa, né, que se ficar um mês sem salário não sobrevive, desculpa informá-la, mas você não é elite. Você também é explorado e dominado, por mais que ache, como alguns e algumas, que agora está tão na moda, a questão de ser empreendedor, também você é, de alguma forma, explorado pelas grandes financiadoras, grandes bancos, pelo mercado
propriamente dito, quem realmente tem o poder mundial e cada vez quer ter mais poder, e o golpe está aí justamente para garantir o poder das elites brasileiras em conluio com elites mundiais, globais, como queiram. E aproveito então para divulgar... e só fechando, não podia deixar de falar também, já que estou falando da aula sobre o golpe, fundamental, né? A partir da questão lá da aula, da disciplina, do professor Luiz Felipe Miguel na UNB, o qual até utilizei alguns pontos aí dos seus trabalhos na minha aula. Fundamental aí, quem não conhece, buscar aí os trabalhos, tanto artigos quanto livros, do professor de Ciência Política da UNB, Luiz Felipe Miguel. E quem tiver interesse, então, nessa quinta-feira, dia 12, 17 horas, na sala 4115 do pavilhão 4 do Campus Carreiros, o tema será os efeitos do golpe de 2016 para a educação básica, com a professora Suzane Vieira e professor Leonardo Dornelles. Então, relacionando aí o golpe e as consequências para a educação em nosso país. Aproveito também, acho que mais uma informação sobre o curso é que, ainda que eu não seja diretamente dos organizadores, que está a cargo aí, em especial do professor Carlos e professora Suzane, mas também já fui procurado por colegas com interesse ainda, sugerindo aí novos temas e colocando à disposição para participar do curso. Então, tudo indica aí que, seguindo essa tendência, já teremos aí já uma outra oferta já do curso no segundo semestre. Tomara que se consiga, né, concretizar essa ideia. Perfeito. Então é isso aí, a gente vai encerrando. Então eu vou fazer mais uma divulgação. Faz mais uma, momento tem uns minutinhos. Divulgação. Ontem foi ao ar aqui pela sua FURG FM às 16h30. Já está de volta. O programa Pluriverso, primeiro Pluriverso, finalmente aí o Pluriverso de 2018. O programa de ontem foi ao ar aí, programa Pluriverso, aproximando a sociologia da comunidade e a comunidade da sociologia, apresentado por mim e por Newton Sainz, e o programa que foi ao ar ontem às 4h30, reprisa no sábado também às 4h30, então acostume-se aí, esse é o novo horário do Pluriverso ao ar, então, que vai ser reprisado, foi com a participação do professor Álvaro Barreto, cientista político da Universidade Federal de Pelotas, tratando aí da conjuntura política e o cenário eleitoral para o ano de 2018. Cara, tem um pequeno... Quem ouviu ontem talvez, né, concorde que o fato do programa ser gravado não pegou aí toda essa efervescência da prisão do Lula, mas com certeza já traz vários elementos significativos para compreender a conjuntura política brasileira. Então fiquem atentos, todo domingo às 4h30, com reprise, sábado também às 4h30, programa Pluriverso. Muito bem. E é isso, gente. Com relação à pauta de hoje, a gente tem que ficar atento, porque, como o Cristiano abriu o programa falando aqui, é um fato histórico que a gente vivencia hoje, né? É difícil a gente fazer análise histórica tão próximo dos acontecimentos. A gente analisa hoje, né, o que foi o governo Vargas, o que foi a Revolução de 30, o que foi os acontecimentos do Collor, né, o fim da ditadura militar, e logo no futuro a gente vai falar disso com certeza como um grande acontecimento na política brasileira, uma grande reviravolta, como foram tantas outras revoltas, revoluções, golpes e mudanças de governo aí no Brasil. Veremos o desenrolar dos fatos, né, como é que as coisas vão ficar. Agora fiquem com o Rapa. Valeu, a gente escuta Tribunal de Rua com Rapa, 11h58, a gente vai ficando por aqui. Agradeço a todas e todas que estiveram na audiência com a gente, pela FURG FM e pela FURG TV. Amanhã tem mais Paralelo 30, valeu. Vamos à luta. Já conhece essa lição.